Olá pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast, um mergulho no universo do bem-estar. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Hoje eu trago um tema interessantíssimo, como sempre, mas é um tema diferente do que eu estou habituada a trazer aqui. A gente vai falar sobre Santo Agostinho, o inquieto em busca da verdade. Para falar sobre isso, para essa jornada de autoconhecimento e de muito saber, eu recebo o professor Joel Gracioso, filósofo, doutor pela USP, especialista em patrística, teologia cristã oriental e história da filosofia medieval. Ele dedica sua vida a estudar como os grandes mestres da antiguidade e do medievo continuam ecoando no nosso tempo. Um pensador, educador, um guia para conversas profundas como a de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Joel. Obrigado, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco, sobre o pensamento, a vida de Santo Agostinho, que com certeza marcou bastante a cultura ocidental, a civilização ocidental. E hoje, devido principalmente à eleição do novo Papa, vem se falando muito sobre a questão de Santo Agostinho, porque ele é um agostiniano. Sim. Então, muito obrigado. Sim, que maravilhoso, não? E marcamos a nossa conversa antes da eleição do Papa Léo. Isso, não é verdade? Olha é que providência. Bem interessante mesmo, Então vai ser bem proveitoso para o pessoal entender um pouquinho, o que significa quando o Papa se coloca, como um filho de Santo Agostinho, ele faz parte da ordem de Santo Agostinho, a OSA. Então, com certeza, a gente vai conversar sobre vários pontos aqui que vai ajudar a gente poder entender tanto o perfil, digamos assim, do Papa Leão XIV, como também, no próprio pensamento agostiniano. Sim, tudo certo. Pessoal da técnica, tudo certo, porque o professor Joel fala um pouquinho mais baixo do que eu. Tá? Então tá bom. Tô só fazendo cheque aqui de áudio, som, vocês sabem que eu sou, criteriosa. Fica à vontade, tá bom, doutor Joel? Professor Joel, tá tudo certinho. Bom, então, professor, quem foi Agostinho de Hipona? Certo? Isso. O que torna sua trajetória tão única dentro da filosofia e da espiritualidade cristã? Então, Santo Agostinho, ele é mais conhecido, ou seja, Aurélio Agostinho, conhecido mais como Santo Agostinho na tradição católica. Ele nasce no ano 354, morre em 430. Ele nasceu na cidade de Tagaste, na região da Numídia, na África, hoje seria a atual Argélia. Depois de Cristo. Isso, depois de Cristo. 354 depois de Cristo. E morre em 430, ou seja, ele nasce ali em meados, segunda parte do século IV, e morre na primeira parte do século V, no contexto africano. Então ele era um autor africano, ou seja, bem vinculado à cultura romana. Agostinho é um romano, e com o tempo, evidentemente, ele se converteu ao cristianismo, depois da conversão, depois de um tempo, foi sacerdote, depois bispo, e, portanto, considerado um dos grandes autores, um dos grandes escritores cristãos. Tá? Além disso, ele é apresentado como um padre da igreja, como um pai da igreja. O que quer dizer isso? Quem foram os padres da igreja? Foram os primeiros escritores cristãos, mas mais que isso, foram grandes defensores da fé cristã, da identidade cristã, ou seja, tinham um amor profundo por Cristo, por Deus, pela igreja, deram a sua colaboração, digamos assim, na elaboração dos primeiros dogmas, da organização da doutrina, na explicitação da fé, na defesa da fé, foram grandes guardiões da fé. E Santo Agostinho é considerado um dos grandes padres da igreja na tradição católica, principalmente no mundo ocidental, no mundo latino, no mundo romano, porque vai ter a patrística grega e vai ter a patrística oriental, geralmente mais de matriz grega, e a patrística ocidental latina. Santo Agostinho é considerado o maior padre da igreja no contexto latino. E a sua relevância, com certeza, ou seja, quando a gente pensa no âmbito da filosofia, não é à toa que ele recebeu o título de mestre da interioridade. Então toda a questão da vida interior, da importância de se investigar a alma humana, esses movimentos interiores, o cultivo da vida interior, a maneira como ele pensou essa questão da interioridade, marcou muito o pensamento ocidental. Se nós pensarmos, por exemplo, no mundo moderno,
a questão da subjetividade e depois a questão da intencionalidade, de uma certa maneira, apesar das diferenças, tem elementos aí que remontam à questão da interioridade agostiniana, isso no aspecto filosófico. No aspecto da espiritualidade, além da interioridade, Santo Agostinho também vai ser considerado o doutor da graça, né, pela Igreja Católica. Então, isso já mostra como ele salienta, né, a necessidade da graça de Deus, ou seja, se por um lado tem toda a questão do o ser humano foi criado por Deus, mas tem toda a questão do pecado de Adão, do pecado original, que feriu profundamente a natureza humana, o ser humano caiu sozinho, mas não consegue se levantar sozinho. Então, se ele pensa em redenção e salvação, sempre a graça vai ser necessária, né? E aí é óbvio que ele vai desenvolver toda uma teologia da graça, como que se dá essa relação entre a graça de Deus e, enfim, a liberdade humana, o livre-arbítrio humano. Ele tem o seu modo de pensar isso, mas no fundo mostrando que de fato, né, sem a graça de Deus o ser humano não consegue se voltar para Deus, não consegue vivenciar a questão da redenção, ou seja, a salvação é um grande dom de Deus, né? A graça é sempre anterior a qualquer tipo de mérito, apesar de Santo Agostinho também defender que a graça não substitui a questão da natureza, mas ele vai ter uma maneira muito peculiar de pensar isso daí. Lógico que vão existir as leituras e interpretações que fizeram dos textos e do pensamento agostiniano, e aí nessas leituras e interpretações, é evidente que vai ter às vezes muitas divergências, né, entre as várias escolas e correntes cristãs. Então eu diria que essa questão da interioridade, essa questão da graça, né, marca bem, né, o pensamento agostiniano, principalmente, né, essa coisa da busca pela verdade. Isso vai ser muito intenso em Santo Agostinho. A importância de que, se por um lado o ser humano tem mais ou menos um desejo natural pela vida feliz, pela felicidade, por outro lado, não tem como ser feliz fora da verdade. Sim. Ou seja, somente na verdade o ser humano consegue encontrar a felicidade. Porque ele não quer só a felicidade, ele quer a verdadeira felicidade. Sim. Que somente isso pode realizar. Então acho que esses elementos já mostram, né? E a presença dele, a marca dele em vários autores da Idade Média, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, você vai encontrar muitos elementos do pensamento agostiniano, né? E principalmente esses pontos que eu salientei aqui. E a verdade, né, sempre associado muito à questão da misericórdia, do amor, né? A verdade na caridade e a caridade vinculada à verdade. Eu gostaria que o senhor abordasse a juventude de Santo Agostinho. Então, as inquietações, a busca pelo sentido, né? Esse sentido que pode ser a busca pela verdade, as influências maniqueístas, o encontro com o neoplatonismo e a conversão. Na realidade, é como se a gente falasse um pouquinho aqui do itinerário de Santo Agostinho, né? Então, na sua... Uma linha do tempo, isso, né? Em uma das suas grandes obras, que foram as Confissões, né? Talvez a obra até que o pessoal mais ouve falar, né? Além dela, nós teríamos A Cidade de Deus também, que é uma obra grandiosa, né? E que também mostra ali a grande marca de Santo Agostinho, sua reflexão sobre o sentido da história. Certo. Mas nas Confissões, ele, pelo menos uma parte das Confissões, ele fala muito do seu passado, do seu presente, ou seja, do seu itinerário, né? Então ele mostra como que ali na sua juventude, né? Primeiro ele mostra como que na infância, na adolescência, ele já tinha vivenciado um monte de paixões desordenadas, um monte de vícios, tá? E na sua juventude ele lê uma obra de Cícero. Cícero, que foi um grande político, orador e filósofo romano, uma obra chamada Hortênsios, que era uma exortação, um elogio à filosofia, a busca pela sabedoria, pela verdade. E ele leu essa obra e essa obra mexeu com ele, porque Cícero, de uma certa forma, além de exortar a importância de praticar e buscar a filosofia, buscar a sabedoria, a verdade, também chamava a atenção que uma pessoa que simplesmente vive escrava das mais diversas paixões, né, seja o prazer, a fama, a glória, né, era uma pessoa miserável, né, uma pessoa que tinha uma vida vazia, né. Aquilo mexe com Agostinho e ele se identifica. Né, porque ele tinha essa vida vazia. Exato. Ele narra nas Confissões, por exemplo... Não nasceu santo, então. Não nasceu santo. Não Vamos nasceu deixar mesmo. Isso claro. Santo Agostinho, de fato, é um dos grandes exemplos, né, por isso que talvez ele fale tanto do amor, da misericórdia de Deus, porque ele narra os mais diversos tipos de vícios,
né, e de paixões desordenadas que ele tinha. Não só, né, ele bate muito, é lógico, na luxúria, na questão de uma sexualidade desregrada, mas além disso, ele fala da sua vaidade, ele fala da sua soberba, né, e tantas outras coisas. Então ele de fato vai frisar isso, e ele se identifica porque realmente ele vê que, querendo ou não, né, ele tinha um tipo de vida, era um tipo de pessoa que era mais ou menos aquilo que o Cícero dizia. Sim. E de fato parece que ali ele tem um despertar. Né? Ele fala, peraí, então eu vou começar a buscar essa verdade, eu vou começar a buscar essa sabedoria, ou seja, porque realmente parece que tinha coisas ali que incomodavam ele, o tipo de vida que ele tinha. E aí tem essa trajetória que você citou um pouco em alguns momentos, que ele lê esse Hortênsios, ele até no primeiro momento procura essa verdade e sabedoria na Bíblia, aí a gente vê, né, ele que tinha a mãe, Mônica, né, e o pai Patrício. O pai não era católico, não era cristão, a mãe era, né? E aí a gente vê uma certa influência da mãe sobre ele, porque aí ele busca isso na Bíblia, em primeiro lugar, mas ele não gosta. Ele acha muito ridículo aquelas histórias, né? Ele até diz que ele achava o latim de Cícero mais elegante do que o da Bíblia, né? Que, enfim, na tradução que ele tinha em latim lá. Sim. E aí ele deixa esse negócio de Bíblia de lado, não quer saber disso. É onde ele se aproxima dos maniqueus. O maniqueísmo era, querendo ou não, uma corrente filosófico-religiosa gnóstica, né? E lembrando aqui o gnóstico no sentido de que para os maniqueus tinha dois absolutos, né? O sumo bem, o sumo mal. O sumo mal se identificava sempre com aquilo que é sensível, que é material, né? O sumo bem com o que era puramente espiritual. Então o reino da luz, o reino das trevas. O reino das trevas tentou invadir o reino da luz, disso começou uma batalha cósmica, e determinadas centelhas, né, do reino da luz foram sendo aprisionadas na matéria. Então essa cosmologia maniqueísta chama a atenção de Agostinho, como ele mesmo reconhece em alguns momentos, que uma das questões que mais o angustiava era o problema do mal. Então ele não conseguia entender se Deus existe, se Deus é bom, de onde vem o mal? Por que existe o mal? Então eu não posso dizer que o mal foi feito por Deus, seria meio contraditório. Também não posso negar que o mal existe. Então ele ficava com essa angústia, com essa dúvida, como é que concilia essas duas coisas. Os maniqueus, de uma certa maneira, davam uma resposta para isso no primeiro momento. Quer dizer, se o sumo mal existe, né, dois absolutos, bem e o mal, sumo bem e sumo mal. Sumo bem tem a ver com a luz, com o espiritual, sumo mal com matéria, com trevas. Então, querendo ou não, o mal tem a ver com a matéria e tudo que é tipo de malefício vem disso. Então, eu, por exemplo, sei lá, tenho corpo e alma, então, no fundo, o mal vem dessa dimensão corpórea, dessa dimensão material. Então, o mal que eu faço, de uma certa maneira, não sou eu que faço. Essa corporeidade ou matéria que está em mim acaba me levando a fazer determinadas coisas. Então ele mesmo diz que ele se aproxima dos maniqueus, dessa corrente gnóstica, né, que dizia que o mal vem da matéria, né, e que a gente é salvo por um certo tipo de conhecimento intuitivo especial, né? Agostinho se seduz um pouco por isso, né? E principalmente porque os maniqueus também prometiam levar a fé através da razão, ou seja, e Agostinho era meio racionalista nesse período, né? Ele queria primeiro entender para depois crer. E, de uma certa maneira, parece que os maniqueus prometiam isso. Então ele adentra, fica mais ou menos 8, 9 anos nesse grupo, mas depois ele vai tendo as suas decepções, né? Vai tendo as suas... vai vendo, segundo ele, né, as insuficiências do maniqueísmo, as contradições, e se afasta, né? Aí ele tem um período meio cético, não que ele ponha tudo em dúvida. Por exemplo, ele nunca duvidou da existência de Deus, mas ele tinha, as dúvidas dele eram muito no sentido das questões metafísicas. Então, por exemplo, qual era a natureza de Deus, ou a questão do mal, como eu falei, o que é o mal, de onde vem o mal, né? A questão da imortalidade da alma. Então, essas questões ele, né, mais metafísicas, ele não entendia. E aí ele começa a achar que talvez a razão humana não tenha capacidade de falar sobre isso, de compreender essas coisas. Mas depois ele também vai ver as insuficiências do ceticismo, vai para Milão, né? E lá em Milão ele conhece Santo Ambrósio e outras pessoas, aonde ele vai, por um lado é lógico, compreendendo aos poucos aqueles elementos e dúvidas que ele tinha sobre o catolicismo e o cristianismo, ele vai superando, e é ali que ele conhece a tradição platônica. Quando eu falo tradição platônica... Que é o neoplatonismo. Isso, então assim, não é que ele leu os diálogos de Platão, né? Ele conheceu muito mais o pensamento de Plotino, que vai ser considerado o fundador, um dos grandes nomes, né? Fundador não, mas um dos grandes nomes dessa corrente neoplatônica, que é considerada a vertente religiosa do platonismo antigo, né? Então ele vai ter acesso a determinadas partes das Enéidas de Plotino, que é a sua grande obra, e de outros autores também,
Então, ele conhece essa tradição platônica por intermédio da Igreja de Milão, de Ambrósio e outros autores, e principalmente o pensamento de Plotino e outros neoplatônicos, e não tanto o próprio Platão. Agora, nesse processo todo, por que o encontro com o neoplatonismo vai ser importante? Porque, querendo ou não, ele já estava bem angustiado, ele achava que ele nunca ia conseguir superar essas dúvidas. Olha, já estou não sei quantos anos buscando essa sabedoria, essa verdade, e nada. E já tinha deixado aquela vida pregressa. Isso, aos poucos, né? Ele vinha melhorando, transição. Mas ainda ele tinha lá suas angústias, suas inquietudes no sentido de luxúria, enfim. Não conseguia viver determinadas coisas. Então, ele tinha dúvidas no sentido intelectual e ainda continuava com algumas dificuldades morais, digamos assim. Comportamentais. Estava no caminho. Exato. E ali em Milão, ele de fato vai, digamos, se aproximando cada vez mais do catolicismo, compreendendo melhor as coisas. E o platonismo vai ajudar por quê? Porque nesse período ele também padecia de um certo tipo de pensamento materialista, né? Ou corporalista, como alguns dizem. Ou seja, Agostinho buscava todo esse conhecimento, toda essa verdade e sabedoria pela exterioridade. Ora, buscar pela exterioridade é buscar pelos sentidos corpóreos, né? Pelo que eu toco, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço. E quando você coloca como, em primeiro lugar, a exterioridade e os sentidos, isso vai acabar levando você a achar que a realidade se reduz apenas àquilo que você apreende pelos sentidos. E, portanto, você vai acabar concluindo que a única coisa que existe são substâncias corpóreas. E foi o que aconteceu com ele. Buscou pela exterioridade, estabeleceu o primado dos sentidos. Então, tudo que existe tem que ser captado pelos sentidos. Ora, mas tudo que eu capto pelos sentidos está submetido não só ao tempo, mas também ao espaço. Claro. Portanto, tudo que existe tem que ocupar um lugar no espaço. Logo, até Deus, para existir, tem que ocupar um lugar no espaço. Portanto, é uma substância corpórea. Agostinho estranhava isso, tipo, tá meio estranho esse negócio. Insuficiente. Né? Mas não sabia dizer onde estava o problema. Tipo, presinto que é errado, mas é errado por quê? E ele ficava nessa angústia, né? Ora, a tradição platônica vai oferecer para ele uma outra via do conhecimento. Ou seja, Agostinho vai entender aos poucos, através desses textos platônicos, que, olha, não existe só a via da exterioridade, existe a via da interioridade. Em vez de eu buscar essa verdade e sabedoria fora, eu tenho que buscar a partir de um movimento de reflexividade, a questão do autoconhecimento. Sim. Então, em vez de eu ficar investigando, inspecionando, né, só o mundo exterior, só as coisas sensíveis, eu vou inspecionar a mim mesmo, né? Ou seja, eu sou um ser capaz de voltar-se sobre si mesmo. Uma atitude, portanto, de ensimesmamento, de reflexividade, e porque eu sou um ser capaz de pensar. E aí, aos poucos, ele foi entendendo que existia essa via da interioridade, que, no fundo, o ser humano tem essa coisa de alma e corpo, mas que a alma tem uma dimensão espiritual, uma natureza incorpórea, que a inteligência, a razão humana também é de outra ordem, e que, portanto, há uma outra via do conhecimento, que é a via da interioridade, que me ajuda a entender que a realidade não se reduz apenas ao que eu vejo ou ao que eu toco. Ou seja, ele vai aos poucos superando esse materialismo, esse corporalismo, e vai descobrindo que, sim, tem uma dimensão da realidade que é sensível, mas há uma dimensão da realidade que não é, ou seja, que é inteligível, que é espiritual, que é incorpórea, e que eu não capto pelos sentidos. Claro. Eu capto pelo pensamento, pela inteligência, né? Então isso para ele foi extremamente importante, ou seja, deu uma guinada, digamos assim, né? E no fundo, conforme ele vai aprofundando isso, ele realmente vai se tornando cristão, católico, e ele vai usando esse instrumental filosófico que ele conheceu, que é essa tradição platônica. Ele usa esse instrumental para poder entender e justificar a fé que ele está abraçando, né? Sim. Por isso que é muito comum dizer que Santo Agostinho, a partir disso, conforme foi se convertendo, aos poucos ele foi desenvolvendo uma filosofia religiosa, ou seja, não é que ele foi simplesmente um filósofo neoplatônico, ele, de fato, se você pega ali, por exemplo, nas primeiras obras dele, os seus diálogos filosóficos, ele ainda não é batizado, né? Ele escreve esses textos no final de 386, ele vai ser batizado em abril de 387. Então, os primeiros textos dele é um neocatecúmeno. Ele ainda está se preparando para receber o batismo. Sim. Mas você já vê que é um cristão católico de coração. Não recebeu o sacramento, mas já era de coração. E usa esse instrumental filosófico para ir entendendo e justificando. Sim. Né? Tanto que, é lógico, tem coisas que ele mesmo entende que errou, ou se enganou, etc., e depois ele se corrige, né, de alguns pontos dali
no início desses textos. Então essa trajetória mostra realmente alguém inquieto, alguém que tem essa coisa pela verdade, né? Tipo, eu quero encontrar a verdade, eu tenho esse amor à verdade, eu quero entender, ou seja, essa sabedoria, essa verdade vai me ajudar a encontrar o sentido, e eu quero encontrar isso. Então, por isso que Santo Agostinho é representado muito como um coração inquieto. Sim. Né? Porque mostra bem isso. E traz uma humanidade, né? E essa inquietude toda dele era muito humana. Então, como que isso conecta com a nossa própria busca hoje por sentido e pertencimento? Como que o senhor vê isso? Então, é interessante isso, né? Ou seja, muitas pessoas têm essa sensação, né? Uma vez até perguntaram para o Papa Bento XVI por que as pessoas, ao lerem Santo Agostinho, se identificam mais rápido do que quando elas leem São Tomás, por exemplo. E o Papa teria dito mais ou menos o seguinte, é porque Santo Agostinho fala de coração para coração. Ou seja, é interessante como ele, na obra de Santo Agostinho, no pensamento dele, você vai encontrar com certeza muitos referenciais teóricos que ele leu, que ele estudou, que ele aprendeu. Mas além disso, é nítido que na obra aparece muita coisa da experiência vivida. Né? É um autor onde as experiências que ele teve, no sentido tanto positivo quanto negativo, né, estão presentes. Isso é muito importante. Muito autêntico. Exato. E aí me parece que ele foi alguém que ele narra, né, nas Confissões de outros textos, por isso que se diz que existe ali toda uma psicologia agostiniana, porque ele, de uma maneira bela, literariamente falando, e profunda, né? Ele procura descrever os conflitos da alma, né? Os movimentos interiores, as angústias, os medos, as dúvidas, né? Aquilo coisas que todo ser humano... E que ele entende muito, né? Então ele deu uma grande colaboração nesse sentido, ou seja, ele viveu, ele passou por aquilo, mas mais que isso, a partir do que viveu e passou e do que ele aprendeu com outras pessoas, ele desenvolve uma psicologia profunda, ou seja, uma reflexão, uma descrição e uma análise extremamente profunda da alma humana, né, dos mais conflitos interiores. Então, por isso que eu brinco, eu falo, não tem como ler Santo Agostinho, em algum momento ele pega você. Bom. Por mais que você fale, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, isso não é comigo. Mas em algum momento, opa, né, por quê? Essa coisa do elemento humano, né? É o elemento humano tanto no sentido das suas capacidades, das suas possibilidades, mas também das suas misérias, das suas dificuldades, das suas limitações. Então, eu acho que isso mostra bem o que a gente vê na sociedade hoje. Né? Ou seja, não é à toa que se fala tanto de uma crise do sentido, de uma falta de sentido, né? De uma razão para viver. E Agostinho trabalhou profundamente isso, porque no entendimento dele, isso não é uma questão meramente histórica e social ou cultural. Isso é uma coisa que brota dentro do ser humano. É uma necessidade que vem da nossa natureza, que vem do nosso ser. Ou seja, essa questão de se a vida tem sentido ou não, né? Alguém poderia, mas por que a vida tem que ter sentido? Santo Agostinho provavelmente responderia, olha, é porque o nosso próprio coração e o nosso íntimo exige isso. A própria vida. A gente não veio a passeio. Entendeu? Essa é a questão. Ou seja, por mais que Santo Agostinho diria, tudo bem, você pode até desenvolver toda uma reflexão no sentido de que, no meu entendimento, não tem por que a vida ter sentido, eu não estou nem aí. Mas Agostinho diria, você pode até tentar fazer isso, né? Dizendo, olha, no fundo nada tem sentido, a vida não tem sentido, tudo isso é bobeira, mas a grande questão é que dentro de você, no seu ser, na sua natureza, vai brotar uma necessidade disso. Ou seja, independente de qualquer coisa, cada pessoa sente necessidade. Queira você ou não. Exato, não é uma escolha. Não é uma escolha. Esse é o ponto. Do ponto de vista agostiniano, não é uma escolha. É uma necessidade que brota do teu íntimo, do teu coração. Encontrar um sentido. E geralmente, assim, eu que tenho muitas mentoradas e alunas, geralmente na faixa dos 40 anos, que isso, assim, tá tudo bem na vida da pessoa, né, de modo geral. Porque crescer dói, não é, professor? Crescer dói. Mesmo. Então, assim, aí bate uma coisa que a pessoa já não sabe, onde ela tá já não serve mais, porque ela precisa desse movimento, ela precisa dessa transição, e aí é transição de carreira, geralmente, ou é transição de busca, realmente, da verdade.
E dói, machuca, e muita gente daí quer abafar, né? Não quer ver, não quer enxergar. Mas fica tão latente que é difícil, quando você vê, é difícil desver, né? Porque é aquela história, muitos provavelmente não gostariam de passar por isso. Sim, Por isso que eu falei, não é tanto no âmbito da vontade e da escolha, mas é algo que brota de dentro de você. A sua natureza solicita isso. Santo Agostinho diria, então não adianta, por mais que você queira sufocar, por mais que você queira, não, eu não quero pensar sobre isso, eu não quero refletir. A sua natureza pede. Aí você é obrigado a. Exato. Não, muito bacana. Tem uma frase bem famosa, né? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa frase está no início das Confissões, no primeiro parágrafo. É um texto clássico, né? Infelizmente, às vezes a quantidade de citação não corresponde à quantidade de explicação. Sim. Mas mostra bem o que a gente está conversando. Né? Quando ele diz, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti, está mostrando aí duas coisas que é fundamental. Ou seja, o ser humano tem um coração inquieto. Coração, para Santo Agostinho, representa o centro do pensar, o centro do querer, o mais íntimo do ser humano, onde ele pensa e faz as suas escolhas mais profundas. Né? Então, eu acho que é uma metáfora isso, e baseado muito na tradição bíblica, etc. Então, por que a minha inteligência é tão inquieta? Por que a minha vontade é tão inquieta? Por que, né, inquietude, quer dizer, não é só falta de paz, é no sentido de que parece que nada me satisfaz, nada me realiza, né? E Santo Agostinho vivesse hoje, talvez ele daria risada, né? Porque é muito comum a gente falar isso das pessoas, né? E dizer, nossa, mas aquela pessoa nunca está satisfeita? Sim. Ela nunca está contente, ela nunca está satisfeita, nunca está feliz. Santo Agostinho diria, com certeza, olha, conta uma novidade. Ele diria, é interessante, nós estranhamos. Santo Agostinho diria, olha, parece que o comum é isso. Ou seja, ter um coração inquieto, ter a experiência da inquietude, parece que é próprio do humano. Entendeu? Ou seja, ter um coração inquieto, pelo menos no primeiro momento, é normal. Ou seja, não é necessariamente aí que a gente tem que saber distinguir, né? Ter um coração inquieto não é necessariamente expressão. A insatisfação, ela não é expressão necessariamente de ingratidão. Sim. Mas ela é expressão de ausência de planificação. São coisas distintas. Ou seja, eu posso ser uma pessoa profundamente grata a Deus, à minha família, aos meus amigos, etc, etc. Sou grato, muito obrigado, estou aqui contente, etc. E mesmo assim me sentir insatisfeito. Por quê? Porque muitas vezes eu sinto falta de algo que eu nem sei o que é. Essa que é... Saudade aí... do que nunca, do que não teve. Exato, é aquela coisa, acho que todo mundo já passou, sei lá, todo mundo já passou, tipo, você tá ali num domingo, friozinho, chuvoso, você tá na sua casa, e de repente é muito comum um filho fazer isso com o pai e mãe, né? Ai, mãe, eu tô com vontade de comer uma coisa diferente, mas o que você quer, eu não sei. É uma coisa... Eles atualmente sabem, açaí. Açaí. Percebe? Mas é interessante isso, né? Ou seja, mas é muito comum a gente ter essa sensação de que quero algo e não sei o que quero. O que especificamente. Sim. E Santo Agostinho explica. Ele diz, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração continuará inquieto, enquanto não repousar em vós. Ou seja, eu não só fui feito por Deus, eu fui feito para Deus. Então Deus, no momento da criação, ele não só faz a matéria, mas ele faz a matéria e dá uma forma humana, né? Ele vai dando várias formas, dentre elas a forma humana, faz o ser humano. Só que ele não dá a plenitude dessa forma. Eu preciso chegar a essa plenitude. Então, na medida em que eu fui não só criado por Deus, mas eu fui criado para Deus, quer dizer que na realidade eu só encontro a quietude, a paz, né? A realização plena do meu ser na medida em que eu me volto para o meu Criador, para o meu princípio originário. Então, é interessante isso. Repito, eu não só fui feito por, mas eu fui feito para. Enquanto eu não volto para Deus, essa inquietude não vai cessar. E lógico que Santo Agostinho vai concluir que nessa vida, nesse mundo, na medida em que eu vou crendo e encontrando a Deus, essa inquietude vai diminuindo, mas ela só vai cessar totalmente no céu, o dia que eu contemplar a Deus face a face, né? Segundo a perspectiva dele, do ponto de vista cristão, do ponto de vista católico. Então por isso que essa inquietude não é negativa. Ou seja, Deus, de uma certa maneira, foi esperto, né? Ou seja, ele me deu um corpo, uma alma, ele deu inteligência e vontade,
E, enfim, as possibilidades até de virar de costas para ele e me afastar dele. Sim. Né? Por isso que, se eu fui feito por Deus e para Deus, o pecado é justamente voltar de costa e virar para Deus e achar que eu posso ser feliz sem Ele. Por isso que o pecado deforma. Em vez de eu me aproximar da plenitude da minha forma, ele me deforma, ou seja, ele me desumaniza. Por isso que pecar é humano, não pecar é desumano. Né? Ou seja, o pecado desumaniza. É isso que tem que ficar bem claro, que ele vai me afastando dessa forma que Deus sonhou para mim, dessa forma plena. Né? E então, inquietude, portanto, é aquilo. Então, de uma certa maneira é interessante, porque como nada me satisfaz, então eu tenho um desejo natural por Deus, eu tenho um desejo pelo absoluto, pela verdade, pelo bem, que segundo Santo Agostinho, no fundo, tudo isso é Deus, né? O bem, a beleza, a verdade absoluta é Deus, e somente Deus pode preencher meu coração. Então, nesse sentido, ou seja, eu tenho a possibilidade do afastamento, eu tenho a possibilidade de esquecer. Então, o pecado, ele está ligado a um afastamento e a um esquecimento. Mas, ao mesmo tempo, como eu sou inquieto e nada me satisfaz, existe a possibilidade do retorno. Sim. Porque eu me afasto, mas chega um momento que eu falo, nada disso me preenche. E é aí que tem a oportunidade de eu voltar. Sim. Que importante, né? Em tempos modernos de hoje, a gente ter esse resgate da espiritualidade, da conexão. E é o que você diz, com 40 anos é onde muitos entram nisso. Eu sou bem sucedido na família, eu sou bem sucedido no trabalho, eu sou bem sucedido nisso e naquilo. Por que eu não me sinto bem? Por que o que falta? O que falta? Santo Agostinho diria, falta você voltar para o seu Criador. Sim, é maravilhoso, realmente. Agostinho, ele tem reflexões lindíssimas sobre o tempo e a memória, especialmente nas confissões. Como ele compreende o tempo? Então, para Santo Agostinho é interessante isso, porque a memória, para ele, tem, é lógico, a memória psicológica, né? Que eu guardo ali as lembranças, as vivências, mas ao mesmo tempo ele fala sobre isso principalmente no livro 10º das Confissões. 10º. Então, isso. Então, lá é como se ele fizesse uma retomada de todo o itinerário, né? E aí ele vai fazendo todo o exame, ou seja, eu busco por Deus, eu quero encontrar Deus. Mas é tipo, eu não encontrei Deus em nada que eu busquei. O que falta? Só a memória. Vamos, então, buscar Deus na memória. Só que aí onde ele faz uma análise do chamado Palácios da Memória, todas as dimensões e aspectos da memória. É um texto belíssimo, bem complexo. E aí o problema é que chegou no paradoxo, uma contradição. Porque para continuar a busca e a procura por Deus, só faltava a memória. Então eu vou buscar a memória, mas eu não encontro. Aí ele fala, mas eu examinei tudo aqui, cadê Deus? Eu não encontrei Deus na memória. E aí fica uma coisa meio estranha, porque para continuar a busca, eu tenho que ir além da memória. Ué, mas se eu vou além da memória, eu não estou fadado ao esquecimento? E aí o que ele faz? É interessante a estratégia. Ele procura mostrar, do ponto de vista argumentativo, que a memória, sim, ela tem um aspecto psicológico, sensível, né? De uma certa maneira até os animais têm isso, mas há uma outra memória, que é transpsicológica ou ontológica, ou seja, há uma memória que não é tanto fruto só de vivências no sentido psíquico, mas é algo que eu trago no meu ser, na minha natureza. Por isso, nessa memória ontológica, o ser humano traz uma certa notícia de Deus. Ele tem uma certa memória de Deus, né? E, portanto, Agostinho diz, olha, o que justifica isso, o que mostra isso, é o desejo que o ser humano tem, por exemplo, sobre a verdade, sobre a felicidade. Porque para eu ter um desejo de verdade e felicidade, de alguma maneira eu tenho que ter algo nesse sentido. Né? Ou seja, eu não tenho como buscar e desejar uma coisa que eu ignoro totalmente. Então, se eu ignoro totalmente, eu não tenho como encontrar e reconhecer. Sim. Se eu também sei tudo, para que buscar? Então, no entendimento dele, eu busco por Deus, porque é óbvio que existe todo um conhecimento que eu não tenho de Deus, mas ao mesmo tempo eu trago algo de Deus em mim. Né? Fruto lá, ou seja, na medida em que Adão e Eva foram criados, eu sou filho de Adão e Eva também, então algo, não só o pecado original, mas outra dimensão também ficou marcada em mim, ou seja, Deus está presente em tudo que Ele criou, eu trago uma notícia de Deus em mim, e o desejo pela verdade e a felicidade é uma expressão disso. Então, a memória não é só memória de lembranças vividas, psicologicamente falando, mas é uma memória da minha natureza, no meu ser. Né? E aonde entra o tempo aí? Ora, a grande questão é que o ser humano se afastou de si e se afastou de Deus. Mas ao se afastar de si e de Deus, isso gerou um duplo esquecimento. Ou seja, eu me afastei de mim mesmo e de Deus, e qual é o resultado?
eu não sei mais quem Deus é e não sei quem eu sou. E vivo errante. Então, o pecado, a queda, acabou gerando, tem relação com esse afastamento e com esse esquecimento, né? O ser humano se afastou e se esqueceu. Não sei mais quem é Deus, não sei quem sou eu. Tá. Isso ocorreu aonde? Foi no tempo. Ou seja, eu preciso refletir sobre o tempo. Eu preciso analisar o que é o tempo. Por quê? Porque foi no tempo que ocorreu a queda. Foi no tempo que a natureza foi ferida. Foi no tempo que houve o afastamento e o esquecimento. Mas também é no tempo que ocorre a possibilidade da redenção e da salvação. Então, ele mostra que, de fato, se nós tentarmos compreender o tempo a partir da exterioridade, do movimento dos astros, etc., como era muito comum na época, né? Nós vamos caindo em vários paradoxos, aporias, tá? E aí, Agostinho então chega à conclusão de que, olha, talvez o tempo não seja simplesmente o movimento dos astros. O tempo é movimento da alma. Ou seja, é pela interioridade que eu vou talvez compreender o tempo onde é possível. Porque na realidade a dificuldade de entender o tempo é porque o tempo ele é uma imagem da eternidade. Se o tempo tem a sua origem no eterno e a imagem do eterno, para eu entender o tempo eu teria que entender a eternidade. Mas a eternidade é o próprio Deus. Como é que eu vou? Não tenho como. Né? Então não dá para eu entender plenamente. Mas eu posso tentar compreender o tempo naquilo que é possível, que está ao nosso alcance. Não a partir da exterioridade, não a partir do movimento dos astros, mas a partir do movimento da alma. Por quê? Porque quando eu paro e analiso a partir da interioridade, ou seja, a minha alma tem 3 atos: a memória, a atenção e a expectativa. Então, pela atenção, eu estou no presente. Eu estou aqui no momento presente. Então, pela atenção, eu posso falar de um presente do presente. Pela memória, eu posso falar de um presente do passado. E pela expectativa ou expectação, eu posso falar de um presente do futuro. Então, veja que a minha alma se move. Eu estou aqui, mas a alma, pelo âmbito da interioridade, seja pela atenção, pela memória, pela expectação, ela está movimentando. E aí eu posso tentar compreender o que é o tempo. Agora, na medida em que eu entendo isso, né, ou seja, eu vou vislumbrando essa questão do tempo, me parece que o ponto central para Santo Agostinho é, se o tempo foi o momento da queda, na medida em que o Cristo, o verbo de Deus, o Logo de Deus, se fez carne, se encarnou, ele entra na história, ele entra no tempo, é ali então que se torna a possibilidade da redenção. Ou seja, do ponto de vista agostiniano, não tem só o tempo no sentido cronológico, né? Que vai passando e vai devorando tudo, entendeu? É inexorável com tudo. Existe o tempo da graça, existe o tempo oportuno, e a plenitude disso é justamente a encarnação do Cristo. Então, o tempo é importante para isso, ou seja, foi o momento da queda do pecado e da condenação, mas também pode se tornar o momento da redenção, na medida em que de fato eu sou atingido pela graça, me abro a essa graça, correspondo a essa graça, né? E ele coloca que tudo isso é expressão da misericórdia, ou seja, não é mérito humano, mas é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Então, é a ideia de que o invisível se tornou visível. Por quê e para quê? O invisível se tornou visível porque viu que o ser humano estava apegado ao visível. O eterno se fez temporal porque o ser humano estava apegado ao temporal. Então Deus, por amor, por bondade, por misericórdia, o eterno se tornou temporal, o invisível se tornou visível, para que o ser humano, vendo o invisível visível, voltasse a amar o invisível. Né? E, portanto, nesse processo todo, o tempo deixa de ser apenas o momento do pecado. Por isso que o pecado foi no tempo, mas a confissão, confessar a grandeza de Deus e a minha pequenez e reconhecer que eu preciso de ajuda, essa confissão também é no tempo. E, portanto, isso deve me levar a refletir também sobre como eu estou usando o meu tempo. Ou seja, o tempo ele é cronológico, ele está indo para frente, certo? E como que eu estou vivendo cada instante? Ou seja, eu realmente estou descobrindo o verdadeiro sentido, né, e a razão de ser das coisas, ou eu simplesmente estou... Isso para hoje em dia eu acho que é fundamental. Porque as pessoas, por causa das redes sociais, um monte de coisa, elas perdem
tempo com um monte de coisa que não vale nada. E depois não tem tempo para aquilo que é essencial. Exato. Né? Aí reclamam da falta de saúde depois, da falta de disposição, não tem tempo para fazer uma oração. Não tem tempo para a família, não tem tempo para cuidar de saúde, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para rezar. Porque a gente sabe, não estou dizendo que a vida não é corrida, não estou dizendo que tem um monte de coisa, só que passa sim pela escolha, no sentido de como eu vivo, onde eu divido o meu tempo. Então nós temos que fazer escolhas. Então, sabendo de antemão que o meu tempo é curto, eu não sei quanto tempo eu vou viver, ele vai para frente, é inexorável. Por que perder tempo com coisas que eu tenho a possibilidade enorme de me arrepender depois? E até com pensamentos que são inapropriados, até com brigas, com disputas, com desentendimentos, que assim não levam a nada. Né? Aí entra realmente a importância da interioridade do pensamento de Santo Agostinho. Sim, porque é aquela história, né? Se eu fico preso à exterioridade, eu sempre vou estar preso às sensações. E pode ver, hoje em dia as pessoas, elas sempre estão voltadas para fora. Bom, se eu estou preso à exterioridade e sensações, eu sempre estou buscando satisfações, sensações boas. Só que a exterioridade e a sensação vivida dessa maneira leva à dispersão. Leva à dispersão. E, portanto, aí o que acontece? Não sou eu mais que tenho o comando da minha vida, não sou eu mais que direciono. Então, pode ver, tudo que está fora acaba me dominando e conduzindo o meu viver. Isso é problemático, né? Isso é extremamente problemático, porque as minhas decisões e escolhas acabam sendo extremamente determinadas e influenciadas pelas pessoas, acontecimentos ou situações externas. E além disso, o modo como eu me encontro, ou seja, se eu estou feliz, se eu estou bem, se eu não estou legal, depende só do que está fora. Não, né? O objeto referência é extremamente prejudicial. Então é muito triste, porque muitas pessoas ficam deprimidas, angustiadas, ansiosas e tantas outras coisas que geram outros problemas, porque no fundo o ponto referencial dela não está dentro, está fora. Então é lógico, para Santo Agostinho, a vida interior, a questão da interioridade, é importantíssima, por quê? Porque eu descubro Deus no mais íntimo, no meu íntimo. Ou seja, Deus é anterior à minha própria intimidade, ele é mais íntimo do que a minha intimidade. E eu descubro ele principalmente pela via da interioridade. Ou seja, eu até posso descobrir Deus, segundo Santo Agostinho, pelo universo, pelo mundo. Ou seja, né, a beleza das criaturas é um reflexo da beleza do Criador. Então, o mundo, de uma certa forma, aponta para Deus. Então, ele não nega isso, né? Que o universo é um grande signo, um grande sinal que aponta para o Criador. Porém, me parece que ele entende que para eu conseguir ver esses sinais no mundo, antes eu preciso percorrer a via da interioridade. Eu preciso descobrir Deus no meu íntimo, eu preciso descobrir Deus presente em mim pela interioridade e depois aí eu volto com outro olhar. E aí eu não fico tão apegado às coisas e consigo ver tudo como um grande signo e sinal que aponta para algo maior. Né? Mas para isso eu tenho que cultivar a vida interior e não ficar preso, né? E aí você vê as pessoas ou ficar preso num monte de música barulhenta, ou ficar preso só em conversa. Veja a dificuldade que as pessoas têm de silêncio, né? A gente vive realmente tempos de excesso de ruído, excesso de informação, excesso de ansiedade, de distrações. Então, o que o pensamento de Santo Agostinho pode nos ensinar sobre silêncio, recolhimento e busca interior? Acho que pode ensinar muito, Ana, porque é aquela história, primeiro ponto, né? Lógico que o ser humano não é uma coisa só espiritual, não é isso. A sensibilidade, a nossa estrutura corpórea, faz parte do nosso ser. Do Mas nosso eu tenho que desenvolvimento. aprender a observar, em primeiro lugar, a realidade. Eu tenho que aprender a observar, e aí é lógico, entre os meus sentidos, a minha inteligência, enfim, entra tudo. Então essa coisa de aprender a observar, aprender a ouvir, né? Para depois fazer qualquer tipo de manifestação. Então esse é o primeiro ponto. E quando eu aprendo a observar, do ponto de vista agostiniano, essa observação não é só no sentido empírico, no sentido do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou tocando. Eu observo e ao mesmo tempo eu vou entrando numa dimensão de meditação, de reflexão. O que é aquilo? Por que é como é? Qual é a razão de ser? Qual é o sentido? Então vejo que eu já entrei no âmbito do pensamento. Então a vida interior é você também se entreter um pouco com esses movimentos da alma. O que eu penso, né? As minhas vontades, os meus desejos, entendeu? As minhas reações. É se entreter com isso, ou seja, é não sentir a necessidade
de responder tão rápido. A gente, às vezes, é muito... reacionário. É muito reativo, né? Ou seja, algo me atinge e automaticamente eu já quero reagir, eu já quero dar uma resposta. Então, me parece que a gente teria que ser menos assim. E também ter essa consciência de que eu não preciso reagir a tudo. Eu não preciso ter resposta para tudo. Sim. Ninguém tem. E nem precisa saber de tudo. Exato. Né? Entendeu? Nem acompanhar tudo. Eu vejo, das coisas que me incomoda às vezes, na nossa cultura, digamos assim, né? A impressão é que o brasileiro sente a necessidade de ter opinião sobre tudo. Então, eu repito, você não precisa reagir a tudo quanto até estímulo. Então, eu preciso aprender a valorizar o silêncio. Tem momentos que é importante não estar sendo atingido por nada. Sim. Sabe? É importante o seu sentido, a sua mente descansar. Então, em primeiro lugar, é isso. Quer dizer, excesso de estímulo é problema. Primeiro ponto é esse. Segundo, eu não preciso reagir a todo tipo de estímulo e provocação. Terceiro, não preciso me sentir obrigado a achar que sei tudo, saber tudo, ter resposta para tudo. Né? É aquela profundidade de um pires, né? Exato. Que a pessoa tem que dar opinião com e aprender a ouvir mais, a pensar antes. Quantos problemas poderiam ser evitados na família, no trabalho, nas relações humanas, se nós pensássemos um pouco antes de falar ou fazer algo? Sem dúvida. Né? A tal pessoa fez isso. Mas por que fez? Porque pode ser às vezes que eu estou vendo só a ponta do iceberg. Sabe o que eu falo, professor? Assim, a maior bobagem que você pode fazer na sua vida e uma decisão muito mais assertiva está no intervalo de apenas 3 respirações. Só 3. Então, assim, é um ponto ali, é isso, de interiorização mínima que te impede, de fato, de fazer uma grande bobagem. Porque o que são os crimes passionais, por exemplo? Sim. Se não uma reação extremamente agressiva, estúpida, que muitas vezes a pessoa com certeza se arrepende, né? E que não teria, se tivesse respirado, respira. É isso, gente, respira que você vai... A impulsividade é um grande problema, né? Grande problema. Por isso que eu falo, seria... Às vezes as pessoas, mas como eu faço isso? Olha, sendo bem simples. Se todo dia você conseguir reservar 10 minutos, né? Tô sendo honesto, 10 minutos. Pega um texto pequeno, leia esse texto, né? 1 página, 2 páginas, leia com calma e reserve 10 minutos para meditar e pensar naquele texto. Se entreter, nossa, qual é o tema, qual é o argumento, o que está em jogo aqui, como é que eu trago os... Se você fizer isso todo dia, 10 minutos, você vai ver como você vai começar aos poucos, cultivar a vida interior, vai aprender a ouvir mais, falar menos, né? Vai aprender a não ficar reagindo a tudo quanto é estímulo. É um exercício. É um exercício. É um exercício diário, entendeu? De consistência. E vai evitar muita coisa. Vai ter uma personalidade mais madura, mais centrada. E é aquilo que eu sempre falo, né? E me parece que é bem agostiniano, quer dizer, quem cultiva a interioridade, quem cultiva o pensamento, a vida interior, não padece de solidão. Isso mesmo. Ou seja, padece de solidão quem só está voltado para fora. Padece de solidão quem o comando da vida dele ou está nas paixões, ou está na desordem, ou está num monte de coisa, ou seja, o outro, o acontecimento, o fato. Não, tem momentos que eu tenho que parar, o silêncio é importante. Mas a pessoa, quando não tem essa vida interior, a pessoa não se tolera, ela não se sustenta, ela não se aguenta. Vezes é aquela história, né? E para Santo Agostinho, ele também vai ter isso, e um autor que vai desenvolver muito depois isso, é Pascal, no século XVII, né? E Pascal dizia isso, né? Que no fundo nós, o que ele chamava de divertissement, né? O divertimento sempre tem que estar ocupado com alguma coisa, né? Porque existe uma fuga de si. Sim. A pessoa foge de si mesma. E por que ela foge, né? Porque parece que a miséria humana, as dificuldades, as angústias, eu não quero enfrentar isso. O barulho interior é muito mais alto do que o exterior. É bem isso. Mas é isso, eu fujo de mim mesmo, porque eu não aguento esse peso. E aí, para eu me fugir de mim mesmo, porque esse barulho me incomoda tanto e eu não sei como enfrentar, eu vou para fora. E se anestesia. Isso. Né? E aí eu sempre... Então, você pode ver, é interessante... Hoje se fala tanto de hiperatividade, não sei o quê, mas não é só as crianças. Sim, Na realidade, se existe negócio de TDAH, não sei o quê, não vou discutir se tem ou não, mas o que eu digo, se existe essa coisa hiperativa, agitada, não sei mais o quê, é porque, no fundo, a maioria dos pais, os adultos, também passam isso. Lógico, a criança mimetiza. Ou seja, eu nunca vejo meu pai e minha mãe
lendo um livro com calma. Não vejo meu pai e minha mãe ouvindo uma música, não sei o quê. Sempre correndo, sempre agitado, sempre resolvendo coisa. Nunca... Coloca as crianças em 200 esportes. Exato. Cumpre a agenda, assim, a agenda da criança é pior que a de um CEO. Não, e depois não entende porque a criança está estafada. Exato, estressada aos 7 anos. Sim. Né? O senhor trouxe essa prática da leitura de 10 minutos com uma meditação sobre o texto. Eu falo muito para as pessoas que a meditação, o cultivo do silêncio interior, né? Basta 5 minutos por dia. Começa com 5, você pode chegar a fazer mais e o ideal seria 20. Mas assim, antes feito que perfeito, né? Então quem está longe disso, começa com 1 minuto. 1 minuto já é muito para quem realmente não tem a prática. Porque tem uma vida aí agitada e corrida, é uma luta. É uma luta, então, a pessoa parece que vai morrer. Mas é um treino, como você vai para academia, treina seus músculos, você também pode treinar o seu cérebro a entrar nesse estado mental, né? Porque é um estado de presença. E quando a gente foi o que eu falei, quando as paixões desordenadas nos dominam e a exterioridade, etc., você nem pensa direito. Na realidade, você faz as coisas, toma decisões e realiza vários atos, né? Que na realidade não foram decisões profundas. Você simplesmente seguiu um fluxo. E é evidente que isso é muito efeito perigoso. Manada, piloto automático. É perigoso. Sem dúvida. Há paralelos entre as crises do fim do Império Romano, agora a gente vai para um outro lado, hein? A fim do Império Romano e os desafios que enfrentamos hoje como sociedade? É interessante essa pergunta, por quê? Aí entra naquela obra que eu falei que é a Cidade de Deus, né? Santo Agostinho escreve essa obra mais no final da vida, ou seja, depois de 410, 413, e a obra é, lógico, no geral, uma grande reflexão sobre a história humana e o sentido da história no aspecto filosófico, teológico, também o elemento religioso ali é muito forte, né? O princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. E muitas vezes o pessoal acha que Santo Agostinho só escreveu a Cidade de Deus porque os cristãos estavam sendo acusados de serem a causa da crise do Império Romano. De fato, tem relação com isso, mas não é só por causa disso, porque existe toda a questão da queda, da crise do Império, que é tipo 2, 3 anos antes dele escrever a obra. Se ele tivesse escrito essa obra, se estivesse escrevendo essa obra só por causa disso, provavelmente ele teria escrito antes. Ele não teria esperado 3 anos para, né, falar, vou escrever agora. Não, teria produzido antes. Então, com certeza, a produção da Cidade de Deus tem relação com essas acusações, né? Olha, o Império está em crise, o Império está em ruína, porque os cristãos não quiseram adorar os deuses romanos, né? Não quiseram fazer isso ou aquilo e agora os deuses estão nos castigando, etc. Não. Agostinho, me parece que ele coloca 2 coisas aí que eu acho que tem muito a ver com a nossa época, com a crise que nós vemos hoje, entendeu? Primeiro, ele deixa bem claro que se o Império está em crise, está em ruína, está desmantelando, é porque, de fato, os romanos em geral foram abandonando bons costumes, virtudes, por um monte de vícios. Um monte de vícios foi adentrando as pessoas, as famílias, as estruturas sociais. O que nós vemos hoje? A gente vê nitidamente a nossa sociedade num processo de desmantelamento. O tecido social está esgarçando, né? As relações humanas estão cada vez mais complexas. Então é nítido que um monte de condutas e comportamentos que são viciosos, né, desordenados, hoje em dia são aplaudidos. Então, na medida em que você começa a estabelecer uma sociedade que se organiza, não a partir de bons costumes, de virtudes, mas de vícios, né, e condutas questionáveis e negativas, é evidente que isso vai gerar uma crise civilizacional, uma crise social. E a responsabilidade individual tá onde, né? Isso. Porque ninguém tem nada a ver com isso. E é interessante porque Santo Agostinho, ao mesmo tempo que ele coloca, assim, tem a função, sei lá, do Estado, não sei o quê, mas ele deixa bem claro também a questão individual, pessoal, entendeu? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Mas há um segundo ponto que ele chama atenção, que também é mais esperançoso, porque ele diz, na realidade, quando Roma prosperou, foi famosa, grandiosa, não foi só por causa de algumas virtudes, mas na realidade é porque isso estava dentro do contexto da providência de Deus.
seja, nada escapa da providência divina. Então, se Roma teve toda uma prosperidade, isso e aquilo, etc., não foi fruto só de um certo esforço ou virtude romana, mas é porque Deus, na sua divina providência, no seu desígnio, ele, de uma certa forma, contemplou isso e programou isso e permitiu isso. E, portanto, isso também mostra que o desenvolvimento da história, se por um lado tem a participação humana, se por um lado tem toda essa coisa dos atos humanos, né, e do que o ser humano faz ou deixa de fazer, por outro lado, o desenvolvimento da história não é escrito só pelo ser humano. Sim. Mas é principalmente pela providência de Deus. Então, a história, apesar dos problemas, dos sofrimentos, dos malefícios, a vida e a história têm um sentido. Mas esse sentido da história não se encontra simplesmente no plano da imanência, ou seja, não se encontra simplesmente no tempo, dentro da história, mas o sentido é transcendente. Sim. Eu só compreendo a história, o aqui e o agora, na medida em que eu tento ver isso a partir da eternidade ou daquilo que vem da eternidade. E é lógico que aqui o elemento de fé, segundo Santo Agostinho, ele é fundamental. Sim. Então, eu vejo que muitas pessoas hoje ficam angustiadas, né? Primeiro essa crise dos costumes, como nós falamos, entendeu? Dos hábitos individuais, dos vícios ou virtudes. Por outro lado, essa coisa de que, meu Deus, para onde o mundo está indo, né? Tudo está chegando ao fim, vai acabar tudo, vai destruir tudo, não sei o quê. Olha, Santo Agostinho diria, de fato, tem muita coisa que nós não sabemos. Sim. Tem coisas que é lógico que é resultado das nossas escolhas e atitudes. Mas nada escapa da providência de Deus e quem dá a última palavra é Deus. Ou seja, a história está caminhando sim para o seu fim. Mas o seu fim é o quê? Né? Não é simplesmente uma destruição. O seu fim é o reencontro que é o seu princípio originário. Sim. O seu fim é no sentido de que, olha, tudo isso daqui, se foi feito por Deus, vai reencontrar o seu Criador. E, portanto, todos nós um dia vamos reencontrar com Ele. E aí cada um vai ter que responder perante o tipo de vida que teve. Sim. Vai com o seu eu interior para lá, percebe? Né? Exato. Vai com o seu eu interior. E aí, se eu vou participar da cidade de Deus ou da cidade dos homens, sim, por um lado é lógico, cidade de Deus, questão do céu, enfim, cidade do diabo vai para o inferno, digamos assim, ele deixa bem claro essa questão de salvação e condenação. Por um lado é lógico que depende de toda uma escolha chamada de Deus, da questão da graça, mas também de como o ser humano se posiciona perante tudo isso. Sim, não, perfeito. É incrível. Se fosse para o senhor indicar um livro para a pessoa começar a leitura de Santo Agostinho, qual seria? Olha, tem um livro da editora Cultor de Livros, do Frei Agostino Trapé, Santo Agostinho, o Homem, o Pastor e o Místico. É uma introdução bem interessante, fala da época, da vida dele, do contexto dele, alguns pontos do pensamento dele, também das obras, né? E esse livro eu acho bem interessante. Qual é a editora? Cultor de Livros. Tá, Cultor de Livros. Eu acho que para começar, lógico que aí tem os textos do próprio Santo Agostinho, enfim, mas eu acho que essa obra já é uma introdução para quem nunca leu nada, para quem não conhece, eu acho que é um bom caminho. Você pode repetir o título, por favor? Então o autor é Agostino Trapé. Frei Agostino Trapé. Isso, e aí o livro chama-se Santo Agostinho, né? Ah, tá, que Santo Agostinho. O Homem, o Pastor e o Místico, é o subtítulo. O Homem, o Pastor e o Místico, perfeito. Tá. E tem um outro que é do Peter Brown, que é da editora Record, chamado Santo Agostinho, uma biografia. Tá. Qual é a diferença? O do Peter Brown é um livro mais de história, é um historiador. Então é um clássico, esse livro é muito usado. Talvez seja interessante ler os dois para ter uma visão mais ponderada, né? Tá. Então o Peter Brown é uma visão mais bem acadêmica, de um historiador, faz um monte de discussões, né? Contexto britânico. E mais preto no branco. É. E o Frei Agostino também é um grande acadêmico, um grande teólogo, filósofo, né? Só que ele também ressalta também esse aspecto mais espiritual. Ah, né? tá. O Peter Brown entendi. menos. Tá. Então, Perfeito. os dois acho que se complementam e acaba dando uma visão boa da época, do pensamento. Sim. Né? Eu acho o Frei Agostino Trapé mais interessante. Tá. Eu vou deixar no descritivo desse episódio para você poder achar com facilidade, tá? Deixa até o link para vocês comprarem com mais facilidade. Bom, recapitulando então, principais pontos aqui desse episódio de hoje, que foi tão interessante. Inquietude
interioridade, memória, tempo, silêncio, espiritualidade viva. É isso? Exato. Ou seja, o ser humano tem um coração inquieto. A gente sente falta por algo maior, não tem como. Sim. A fama, o poder, a glória, o prazer, isso não consegue preencher o nosso coração. E aí a gente tem que ter essa coragem de cultivar a vida interior para encontrar Deus e, encontrando Deus, o sentido da vida. Isso é bem Santo Agostinho. Olha, eu tenho visto um movimento de fé transformador no Brasil. Assim, as igrejas estão lotadas. Sim. Lotadas, professor Joel. A gente tem que chegar 40 minutos antes para conseguir sentar. Que é esse desejo natural. É o que eu falei, chega um momento que você já conquistou tantas coisas, que você começa a questionar, o que me falta? Por que eu me sinto tão assim, inquieto e insatisfeito? É isso. Então, que bom que eu tenho visto esse movimento e muitas pessoas comentando também, e tomara que seja algo duradouro. Exato. Né? Duradouro, e não só uma febre aí por algo pontual. Exato. Né? Professor, se Santo Agostinho estivesse vivo hoje, o que o senhor acha que ele nos diria? Para a gente encerrar. Eu acredito que ele diria uma coisa bem simples, né? Ou seja, escuta o teu coração. Né? Ou seja, se você tem sede do divino, você tem sede do absoluto. Portanto, nada que é temporal pode te satisfazer. Né? Ou seja, ame a verdade. Sim. Busque a verdade. Ou seja, busque a verdade não pelos prazeres ou satisfações que ela pode me dar. Porque eu devo buscar a verdade por amor a ela, ou seja, eu devo buscar a verdade pela própria verdade. E não buscar a verdade por algumas consequências positivas. Sim. Uma diferença enorme. Alguns benefícios. Né? Exato. Benefícios, entendeu? De agora. Então, que ele diria isso, sabe? Sim. Cultive a vida interior, ouve teu coração, que é onde Deus está, onde ele sempre esteve, no mais íntimo do seu íntimo. Talvez você nunca encontrou até hoje, porque você está buscando fora. Aprende a ouvir o teu íntimo. Deus está lá, ou seja, como ele diria em Confissões 10, né? Tarde te amei, tão beleza, tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estava dentro de mim, mas eu estava do lado de fora. Eu me afastei de ti, mas o Senhor nunca se afastou de mim. Sim. Então, eu posso ter me afastado, mas Deus nunca se afastou. Então, cultive a vida interior, ouve o teu íntimo, não tenha medo de amar e buscar a verdade de verdade. Sim. É você que se adequa a ela, não ela a você. Sim, é isso aí. Que lindo. Muito obrigada, professor Joel. Olha, passou rápido demais esse bate-papo. Foi muito bacana. Eu fiquei assim, vidrada, porque realmente foi uma aula profunda. Aprendi demais, fiz várias anotações aqui. E eu espero que o senhor também tenha gostado. Não, foi muito bom, eu que agradeço, foi muito bom. Desse papo, foi uma satisfação imensa, uma alegria imensa tê-lo aqui no Mindfulcast, te agradeço mesmo de coração, eu sei que a sua agenda é puxada, né? E muito obrigada por iluminar aí com tanta generosidade e contextualizar aqui esse pensamento de fé e exemplo de vida que Santo Agostinho trouxe para todos nós. Eu que agradeço, obrigado. Eu vou me aprofundar aqui na leitura desses livros, porque eu não li nenhum dos dois. Então eu vou comprar com certeza. Pessoal, se esse episódio te tocou de alguma maneira, compartilha com quem você acha que vai gostar também de ouvir. Deixa seu like, se inscreve no canal do Mindfulcast e não deixa de vir na próxima quinta-feira ao meio-dia, e todos os dias, na verdade, eu coloco cortes do episódio da semana. Então, todos os dias tem vídeos novos aqui no canal, tá? Professor Joel, eu gostaria, além de te agradecer, que o senhor deixasse aqui um recadinho, onde as pessoas podem te encontrar, projetos futuros, enfim, alguma coisa, o seu jabá. Bom, quem quiser me encontrar é só procurar no Instagram, por Joel Gracioso, né? Eu tô lá no Instagram. E além disso, tem o meu canal no YouTube, também é só procurar por Joel Gracioso, e tem meu site, www.joelgracioso.com.br. E no meu site, é só procurar numa parte escrita Studium, né, S-T-U, Studium, né, em latim. Nessa parte do site escrito Studium, vocês vão encontrar lá os meus cursos. Então tem a minha plataforma de cursos, e tem vários cursos sobre Santo Agostinho. Então, guia de leitura das confissões, introdução a Santo Agostinho, né? A questão da felicidade, segundo Santo Agostinho, e vários outros. Ótimo. Né? Então, entra no meu site, dá uma olhada nessa parte Studium,
Lá tem os cursos, se quiser adquirir algo e ser meu aluno, será muito bem-vindo, né? E geralmente no mês de janeiro e julho, eu faço uma semana de estudo e espiritualidade, né? No mês de julho, sobre Santo Tomás, e no mês de janeiro, sobre Santo Agostinho. São poucas vagas, geralmente no máximo 12 a 14 vagas, porque é o que o lugar comporta, é aqui perto de São Paulo. E em julho agora mesmo já não tem mais vaga, mas em janeiro, que é sobre Santo Agostinho, né? E aí, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato. E qual é a data? Em janeiro? Janeiro é na terceira semana de janeiro. Tá. Mas é só entrar em contato comigo pelo Instagram. Tá. E a gente conversa. Janeiro já tá aí, né, gente? Porque eu nunca vi, esse ano tá voando. O tempo, né? O tempo que come a gente. Exato. Eu vou deixar para o senhor esse livro, que é de minha autoria. Que bom, muito bom. Autenticidade, o melhor tempero da vida. E espero que o senhor goste. Está ótimo. Eu lancei o ano passado pela editora Diostre. Está concorrendo ao prêmio Jabuti de 2025. Nossa, parabéns. Obrigada. Só de eu estar lá inscrita e aceita a participar dessa premiação, eu estou muito honrada, muito feliz. E, bom, você me encontra nas redes sociais, em todas elas, pelo @AnaVolpon. E aqui no meu canal e no seu principal canal aí de tocador de áudio e vídeo, o Mindfulcast na íntegra, tá bom? Professor Joel, muito, muito obrigada, gratidão imensa. E Deus abençoe sua vida e seu projeto de vida, que é muito bonito. Eu que agradeço. Obrigado, abraço. Obrigada, gente. Um abraço. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Beijo.